Fala, povo! Hoje é sexta-feira. Hoje é a minha folga do trabalho, eu fico em casa. E hoje é dia de quê? De faxina. A gente faz faxina na sexta e eu mantenho sexta, sábado, domingo a casa organizada. Aí assim, ó. Vou trazer uma conversa com vocês aí que eu tava aqui pensando, sabe? Aqui em casa eu tenho 3 filhos homens. Não sei se para quem me segue aí já deve ter notado, e quem não me segue e tá ouvindo o vídeo agora, eu tenho 3 filhos homens, um de 11, um de 7 e um de 2 anos, que vai fazer inclusive domingo. E aqui a gente tem uma regra, sabe? Todo mundo ajuda, todo mundo faz essas coisas aqui em casa. E eu percebo com o decorrer do tempo como as mães estão mudando a forma de educar os filhos, sabe? Eu acredito, se eu quero que meus filhos se tornem homens, eu tô falando homem, eu não tô falando moleque, eu não tô falando uma criança no corpo de um homem, eu tô falando homem com H maiúsculo. Se eu quero que meus filhos se tornem isso, eu preciso ensinar para eles desde já, desde agora, desde os 2 anos, que é a idade que o meu mais novo tem, a realmente serem homens, a realmente respeitar a família, respeitar o casamento, respeitar a mulher. E para isso acontecer, para haver respeito no casamento, na família, as mães têm que ensinar os filhos agora. Então, assim, esses homens que a gente vê por aí hoje, que são moleques, que não sabem tratar uma mulher, que não sabem respeitar uma mulher, esses homens, me desculpa, mas a culpa é da mãe. A culpa é da mãe que não soube educar direito, que não soube ser firme com o filho quando ele era criança. Porque a criação vem desde pequeno, a educação vem desde pequeno. Não adianta depois que a criança se torna adolescente, por exemplo, você querer impor regras para ele que você não ensinou desde quando eles eram pequenos. Eles não vão aprender. Eles vão se tornar homens imaturos, irresponsáveis, que não sabem o que é levar uma família de verdade nas costas. E eu não estou dizendo isso na questão de ralar e sofrer, não. Estou dizendo na questão de honrar a família que tem, honrar pai e mãe, honrar a esposa, honrar os filhos. Então, aqui em casa, por exemplo, hoje, sexta-feira, é dia de faxina. O meu mais velho tá lavando a louça, o do meio tá secando, eles estão me ajudando. Claro que não é fácil. Tem briga, tem discussão, tem um pedido todo dia, entende? A gente que é mãe, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser rude. Não podemos dar moleza, não podemos. Eles são crianças e não vão deixar de ser crianças por lavar uma louça. Eles são crianças e não vão deixar de ser crianças por arrumar a cama deles quando eles levantam de manhã. Né? O final de semana aqui, sábado e domingo, eles vão pra rua, eles brincam, eles têm os amigos deles, eles jogam bola, eles têm futsal, eles se divertem, eles vão pra escola. Mas o momento quando a gente tá em casa, eles têm obrigações. E eu acredito que toda criança deve ter. Ah, mas meu filho não faz mesmo que eu mande. Exija, imponha, coloque, obrigue. Eles têm que ter obrigação de fazer sim as coisas em casa. Se vocês querem criar filhos homens de verdade, sejam para os seus filhos, tratem os seus filhos do jeito que vocês querem que eles se moldem homens. Eu sou casada, eu vejo que o meu marido, ele tem alguns defeitos, porque não existe pessoa perfeita, ele tem defeitos. E ele que se criou no mundo sozinho, ele perdeu a mãe muito cedo. Então ele não teve esse tipo de educação desde pequeno, então ele acabou tendo essa dificuldade. Então eu mostro para os meus filhos o que eles têm que ser, honrar a mulher, ajudar. Dentro de uma casa não é só a mulher que tem que fazer. Se eles sujam, eles também têm que lavar. Se eles sujam roupa, eles também têm que estender. Entendeu? Ainda hoje eu estava conversando com eles sobre isso, né? Mas eles são muito pequenos para falar sobre isso. Não interessa se eles são pequenos, eles têm que ouvir isso desde pequenos. Desde muito pequeno, eles têm que ouvir que a mulher dentro de uma casa, ela é uma estrutura. E sem ela, nada vai para frente.
A vida de um casal não vai para frente se os dois não estiverem remando para o mesmo lado. E isso tudo vem da forma de criação desde dentro de casa. Então, o que eu trago para vocês hoje? Se você é mãe, se você é pai e você está passando pelo meu vídeo agora, escuta um conselho. Eduque os seus filhos com um pulso firme para eles se tornarem homens ou mulheres respeitáveis, honestos e que não esqueçam qual é a estrutura da família. Isso independente de religião, independente de sexualidade, independente de qualquer coisa. Eduquem os seus filhos para eles se tornarem pessoas melhores quando forem adultos, para eles se tornarem pessoas respeitáveis, que hoje no nosso mundo está faltando isso. Homens de verdade. Homens trabalhadores, que respeitam a família, que são dignos de estarem no meio do pessoal, sabe? Que eu digo assim, está no meio de família. Porque a gente vê muito homem moleque por aí, sabe? Muito homem que não sabe o que é ser homem, que não honra o bigode que tem na cara. Acabou isso e nós precisamos tratar os nossos filhos dessa forma para voltar a esse tempo. Criem suas mulheres para elas saberem qual é o lugar do homem na família. E não é ela ocupar o lugar do homem. E nem pensem que eu sou feminista, não sou. E nem sou machista. Acredito que sim, a mulher tem que ser respeitada, ela tem que fazer o que dá na telha dela. Mas ela não pode esquecer nunca que dentro de um casamento, o marido tem que ter o papel dele e a esposa tem que ter o papel dela. Porque senão as coisas não vão dar certo nunca. Porque se a mulher atravessar o espaço do marido e o marido atravessar o espaço da mulher, não vai dar certo. E eu não tô falando de mulher ficar só na pia ou só no fogão. Não tô falando disso. Eu tô falando de respeito. Saberem se respeitar. Homem pode sim lavar uma louça, não vai cair a mão. Homem pode sim fazer uma comida. Homem pode sim passar um pano no chão. Não vai cair a mão. A casa é dos dois. O cuidado da casa é dos dois. Mas a mulher tem que sempre se comportar como uma mulher e o homem se comportar como um homem. Entende? O homem, na maioria das vezes, tem um papel muito forte dentro de um relacionamento. Muito forte. A mulher tem um papel estrutural no casamento. O dia que entenderem isso, que a cabeça é o homem e o pescoço é a mulher, todo casamento vai dar certo. E eu educo meus filhos para eles entenderem isso. Valeu? Quem concorda, curte aí e compartilha. Agora, quem não concorda, não posso fazer nada. A opinião, cada um tem a sua. Valeu? Até mais.